Olá, meus amigos. Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja habitando em nossos corações, em nosso lar. E hoje começaremos aqui mais um dia de live. Hoje é quinta-feira, dia de live no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Antes de darmos início à nossa live desta noite, espero que todos estejam bem, né? Vamos trazer aqui uma página. Ela é bem curta. Eu selecionei ela aqui, mas nada, nós sabemos que nada é por acaso, né? Essa página possui apenas 2 frases, mas ela vai direto ao ponto, que é do livro Recados do Além, trazida pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Ela se intitula Paciência Adiante. Não te desligues da paciência, para que obtenhas a simpatia e o amparo da maioria das pessoas. Basta-te disponha a ouvir. Então, a frase é curta, mas possui um ensinamento bem profundo. Então, antes de começar, eu gostaria de convidar a vocês para fazermos uma prece, né? Elevar os nossos pensamentos, nosso coração, guiar nossa vida à fonte divina, que é nosso Deus de amor, de caridade, que é a causa primária de todas as coisas, é o responsável por todos nós estarmos aqui, existindo, vivendo as experiências duras, brandas, mas através dessas experiências, pelo dia a dia, aprendemos a nos conhecer, a saber das nossas limitações. É por isso que estamos aqui, Pai, lhe pedindo humildemente que nos reconforte as nossas dores, nossas lutas, e a cada um que esteja ouvindo esta live, que possa sentir no fundo da sua alma esse amor que tu tem com todos nós. Te agradecemos, Pai, a presença constante, a sua vida que nós respiramos e vivemos. E pedimos, rogamos aqui, o nosso querido, divino Mestre Jesus, esse ser inigualável, que sabe, que vive, que se doa constantemente para todos. Que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, com a sua divina presença. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos começar, né? Já fizemos a nossa prece para harmonizar um pouco, né? Nosso coração, nossos pensamentos. E
nós começamos aqui, nós trazemos hoje, né, esse título, O Amor do Cristo nos Constrange. Essa referência desta frase foi extraída da segunda carta aos Coríntios, pelo Paulo de Tarso, que está no capítulo 5, versículo 14. E para nos auxiliar, extrair desta pequena frase mais de uma profundidade inigualável, dita por um dos grandes apóstolos de Cristo, um dos maiores divulgadores do Evangelho. Eu busquei em Paulo, que é essa referência grande para todos nós, onde ele mostrou na sua vida, na sua passagem que teve aqui, marcante, que todos são passíveis de mudar o roteiro da sua vida. Basta-lhe mudar o foco. E Paulo é um dos grandes exemplos que nos inspira e é um exemplo para muitos seguidores de Cristo. Que divulgar o Evangelho é primeiro requisito para você divulgar o Evangelho é você instalar essa norma de vida na sua própria vida. E Paulo fez isso, onde era um ser extremista nas suas concepções, o seu conceito religioso da época, mudou drasticamente e se tornou essa grande referência para todos nós. E para trazer, se aprofundar mais, mergulhar mais nessa frase, que o amor do Cristo nos constrange, eu busquei, claro, o Emmanuel, né? Que para nós aqui, nós espíritas, foi um grande trabalhador que deixou um rastro de estudo sobre o Evangelho, junto com Chico Xavier, que buscou em pequenos versículos se aprofundar, onde ele mostra que o versículo tem que ser lido com calma para você extrair o espírito da letra. E somente com essa doutrina reveladora, que é o Espiritismo, que mostra essas verdades, muitas vezes ocultas nos versículos, e somente com essa chave. Emmanuel chega a dizer que Kardec, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Essa chave que abre esses conhecimentos para a gente poder se aprofundar mais, compreender que em um simples versículo tem conhecimentos muito profundos que visam esclarecer e fortalecer cada vez mais a nossa vontade de aprender mais com o Evangelho do Cristo. E ele intitula essa página Quando a Luz, quando existe luz, né? E ele começa dizendo assim: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Aqui Emmanuel nos diz, quando ele se refere ao homem, ele está referindo-se ao ser integral, ou seja, homem ou mulher. Não é propriamente dito o homem, né? Está dizendo o homem como um todo, todos nós. E ele nos diz que quando Jesus encontra santuário, ou seja, um espaço, um local sagrado, né, segundo o conceito religioso, ele modifica totalmente o seu caminho. E para começarmos aqui falando sobre isso, a gente vai pedindo licença e trazendo até uma compreensão
Porque aqui que vos fala é um ser que está buscando ainda referência, né? A gente está buscando ainda a se desenvolver. Sabemos que o trabalho não é de um dia para o outro. Então, no desenvolvimento do texto, a gente vai trazendo aqui, porque a gente aqui que está nessa posição de falar, é um dos mais necessitados de estar falando do Evangelho, de trazer essas verdades para todos nós. Então, a gente está buscando ainda esse conceito que o Emmanuel vai trazer aqui para a gente, né? Que quando Jesus encontra esse espaço dentro da gente, ele modifica inteiramente. Se ainda essas notícias da boa nova do Evangelho, a pessoa ainda não sentiu, não tocou que ela deve buscar mudar-se verdadeiramente. Como Emmanuel diz, modifica-se a marcha inteira. Ele muda o roteiro dele. E se ainda quem está buscando ainda não sentiu isso ainda, é que falta muita coisa. E a gente se põe nessa posição ainda que a gente está buscando ainda. A gente está lutando, porque o trabalho é esse, é constante. Né? É por isso que o Emmanuel traz aqui. Jesus encontra santuário no coração de homem, modifica-lhe a marcha inteira. Ele muda a roteira, assim como a gente trouxe a referência de Paulo, onde ele teve aquela oportunidade ali de estar de encontro com Cristo e mudou totalmente a sua marcha. Onde antes era um perseguidor, né? fanático religioso, ele compreende e vai se modificando aos poucos. Né? Quem teve a oportunidade de ler, de estudar um pouco Paulo, sabe isso, que o processo dele não foi de um dia para o outro. Foi uma constância, né? Como ele fosse subindo degrau por degrau, até chegar no seu ápice, né? De dizer que já não é ele mais que vive, é o vivo, o Cristo que vive dentro dele. E Emmanuel continua, né? Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. A gente fica muito tocado, né? Como o Emmanuel consegue mergulhar, né? Essa simples frase, trazer isso para a gente. E quando ele diz que quando o ser desperta para o seu propósito de existência, ele avança na sua compreensão de responsabilidade perante a vida. Quando aprofundar-se que o simples ato de adorar, por adorar não basta, né? Não basta somente adorar. É essa adoração que Emmanuel vem trazendo. Porque quando em tempos anteriores esse ato bastava, né? Apenas adorar. Vou adorar. Isso era o suficiente. Né? Então, por isso que Emmanuel nos esclarece que adorar passa para um próximo nível, onde sente que fazer algo de bom verdadeiramente é auxiliar, como pode, a quem está à sua volta. Ou seja, o seu próximo. Porque a crença sem obras já não lhe satisfaz. Né? Onde desenvolvemos que, em termos de fé, não basta apenas crer. É necessário confiar na providência superior. E quantas vezes a gente falha disso, né? A gente diz confiar, mas na hora H, a gente bate aquele desespero e não confia. É essa confiança. Um exemplo a gente traz aqui de uma criança com seus pais, nas suas brincadeiras ali, ela se entrega totalmente, porque ela confia, ela sabe que você vai a proteger. Ela não tem noção do perigo que está ao seu redor, mas ela se joga, brinca e os pais vão ali segurando. Então, é isso que a gente está falando aqui. Confiar na providência.
onde entende que, onde a providência divina entende o que é melhor para todos nós. Isso é fé. Confiar nesse amor de Deus, no amor do Criador, né? Mas quando eu me refiro nesse amor, não é um amor que a gente vê diariamente aí vulgarizado, que vemos por todo canto. É um amor que sabe o que é melhor para o nosso processo de crescimento espiritual. Porque muitas das vezes o que é bom para o nosso corpo é ruim para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida imortal. E vice-versa. Às vezes o que é bom, o que é ruim hoje, né, para o nosso corpo físico, e a gente pensa que é ruim, uma doença grave, muitas das vezes é um remédio para a nossa alma. Porque a cura não é de agora. Porque a gente está acostumado muito a ver o agora, o hoje. A gente é muito imediatista. E com o tempo a gente vai estudando e vai entendendo isso, né? Dessas diferenças. Emmanuel fala: algo de indefinível na terrestre linguagem torna-lhe o espírito. Aqui ele tenta traduzir para a gente que quem sente isso de verdade, dessa mudança, dessa transformação que o Cristo vai fazendo diariamente na gente. Como a gente diz, não é de um dia para o outro. Não é no nosso tempo, né? Hoje eu estou debruçado no Evangelho, que amanhã já sou espírito puro. Isso não existe. Isso não é mágica. É um processo que a gente deve caminhar arduamente. É que ele fala que isso é indefinível na nossa linguagem terrestre. Porque isso transforma, isso transtorna, né? Como ele diz, isso transtorna-lhe o espírito. Transtorna um ser que estava acostumado a fazer, ter o seu hábito de vida, ter o seu modo de viver, de pensar. E quando a gente traz esse conceito novo e se depara com o homem velho, o homem velho vai chorar, vai espernear. Isso é super normal, né? A gente não fala num processo de mudança de um dia para o outro, porque é muito fácil, né? Você falar que mudou de um dia para o outro, está empolgado, um exemplo, entrou num grupo novo de estudo, né? A gente dá um exemplo aqui da nossa casa, né? Entrou num grupo novo de estudo, aquela empolgação, achando que a mudança já foi grande, né? Não tal. Mas, com o passar do tempo, com aquele hábito ali, semanalmente, estar estudando, a gente vê que as mudanças não são tão rápidas como a gente imagina, né? Mas é necessário. E essa transformação, esse transtorno que faz com o homem velho, com essas notícias da Boa Nova, né? Com esse modo de ver, eu costumo falar, eu até digo muito isso, é o estilo de vida, né? Seguir o Cristo é um estilo de vida que muitos ainda não compreendem. A grande maioria ainda não compreende e utiliza muito o termo seguir o Cristo, né? Ser cristão, para mostrar uma aparência que, na grande maioria das vezes, não é. Então, isso é para todos nós, né? Esse transtorno tem que ser, porque se isso não transtornar você, se isso não transtornar a mim, é um caso a pensar, né? Então, é por isso que a gente deve se conhecer bastante. Se conhecer nas piores situações. Porque na facilidade é tudo tranquilo, né? No bem bom é tudo fácil. Na vida tranquila é muito fácil. Mas quando aperta mesmo, quando a doença nos visita, né? Quando a miséria bate a nossa porta, a deserção, o abandono bate a nossa porta, eu vejo muitos cristãos
dando para trás, né? Será que é isso mesmo que eu quero, né? Porque seguir as coisas fáceis que o Cristo pregou, muitos acham que é fácil seguir, né? Mas é necessário a gente passar por tudo, né? Porque só esse processo vai fazer a gente mudar de verdade. E quando a gente fala de mudar de verdade, não é aquela mudança aparente, né? Naquele estado, você está lá vendo, lendo alguma coisa, se emocionou. Isso é importante, sim, claro, tocou seu coração. Mas na reflexão da gente mesmo que a gente vai vendo isso. Então vamos seguindo aqui. Categoriza a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando nessa condição, sabe que o trabalhador divino, como lhe ocupa as profundidades do ser. Isso é um exemplo fácil, né? Quando a pessoa resolve seguir, buscar o Evangelho. Ele começa a se tornar diferente daquele meio que ele vive. Se ele vive no meio de pessoas que não buscam verdadeiramente, seguem sua vida, trancos e barrancos. E quando ele começa a buscar mudar o seu caráter, mudar os seus atos, principalmente mudar suas palavras, ou seja, ele começa a ficar diferente da maioria que ele convivia. Aí, por isso que Emmanuel diz aqui, a massa comum, tipo, a grande maioria já começa a achar que ele está, bom, esse rapaz, essa pessoa está desajustada, está com algum problema, né? Onde todos frisam que alguém pisou no seu pé, você tem que devolver, né? Você tem que revidar, você tem que honrar o seu nome, né? Não vou deixar passar, isso não é possível. Ele me deve, tem que me pagar, entendeu? Isso é o que é visto diariamente, né? Isso é visto diariamente dentro dos lares, casamento, vemos diariamente vinganças em diversos níveis. Então, quando a pessoa começa a mudar, a maioria já vê que ele está diferente. Opa, fulano não faz mais isso. Tá com algum problema, né? Aí ele diz aqui, o aprendiz do Evangelho, chegando nessa condição, né? Que não basta falar que é cristão, né? Só falar. Porque, infelizmente, muitos acham que ser cristão é ser espírita, né? Cristão espírita, ser cristão protestante, ser cristão católico, não importa, né? Seguir o Cristo não importa a sua denominação. O aprendiz verdadeiro do Evangelho, segundo Emmanuel trazendo para a gente, quando ele chega nessa condição verdadeira, né? Que seus atos começam a mudar, né? Você começa a mudar esse caráter. E isso está mostrando que o divino trabalhador, ele começa a ocupar um espaço dentro da gente, onde era tudo nosso, né? Onde só nossos desejos, nossas vontades eram somente nossas, nosso querer, tudo é meu, quero isso, quero aquilo. Tudo com conceito para mim. Quando o aprendiz verdadeiro começa a chegar nessa condição, o Cristo começa a ocupar. Por isso que quando ele chega a refletir os atos do bem, a fazer a bondade, né, constante, é o Cristo crescendo dentro dele. Porque essas sementes das virtudes está em cada um de nós, né? Não é algo externo, né? Eu vou ali no mercado, vou comprar algo, né?
vou pedir pela internet, a virtude. Não, ela está dentro de cada um. Né? Não está lá na religião, na igreja, no centro espírita. A virtude está dentro de cada um. É desse templo que a gente fala. Esse templo interno. Né? É ali que a gente vai desenvolvendo, a gente vai regando diariamente, né? Quando o aprendiz verdadeiro do Evangelho, esse ser que está evoluindo, mesmo devagarinho, não importa a velocidade. Não importa a velocidade, importa a constância, né? É diário. Ninguém se transforma de um dia para o outro. Mas a gente não pode menosprezar que de um ano para o outro a gente pode mudar bastante coisa. Né? Isso a gente não pode deixar passar, que muda. Quando você tem vontade de mudar mesmo. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. Né? Então, esse conceito de existir, o aprendiz verdadeiro do Evangelho, né? O seguidor do Cristo, esse conceito de a gente estar aqui vivendo, lidando com todos esses imprevistos, né? Esses obstáculos da vida, diariamente, isso é diário. Né? Não adianta a gente se iludir e acreditar que ser cristão, seguir o Cristo de verdade, é viver num oásis, numa rede, bebendo água de coco. Isso aí, se quem crê nisso, infelizmente, não é bem isso. É só a gente analisar a vida do Cristo, né? E a gente traz aqui com essas verdades que a gente tem aqui, a gente tem acesso às obras de Chico, desse ser magnífico que deixou tanto material para a gente ver, é tanta coisa, é tanto conhecimento. Ele traz ali quem é o Cristo de verdade. Porque muitos ainda acreditam que o Cristo é aquele simples carpinteiro que foi pregado na cruz. Né? A gente vai mais profundo. Sabe que Cristo é o governador do planeta. É o CEO, né? É quem comanda tudo que elaborou esse planeta maravilhoso que a gente vive. Então, esse conceito que o Emmanuel traz aqui, de seguir o Cristo, onde o ser, que tudo pode, ele pode tudo. Ele já atingiu um grau de perfeição que a gente está muito aqui ainda. A gente vai chegar lá um dia, né? Mas o caminho é nosso. Então, quando a gente renova esse conceito de existir, de estar aqui, né? Do modo de viver, de seguir o Cristo, sabemos que o que tem pela frente, os obstáculos, né? As dificuldades, elas não vão sumir de uma hora para outra. Né? Porque eles são degraus para a gente crescer. É por isso que muita gente corre de seguir o Cristo ou segue achando que é só bastar. Não, estou seguindo a religião X e sou cristão, eu estou isento de todas as dificuldades. Mas isso não faz nenhum sentido. Quando a nossa maior referência, do ser mais perfeito, que pisou no nosso solo, onde ele foi traído, foi abandonado pelos amigos, foi assassinado, né, pela vontade da massa, foi crucificado, condenado à morte, teve dificuldades inúmeras, né, na sua vida, mas provou que todos podemos superar. Então, essa renovação de conceito de existir é isso. Isso é seguir.
Saber das dificuldades, saber que cada dia a gente dá um passo. É por isso que Emmanuel fala que o que ontem era prazer, né? As nossas ilusões, achávamos que aquilo que valia, não, tem que estar, viver o que tem que viver, a vida é uma só, aproveitar, né? Aí tem diversos tipos de prazeres que o ser pode ficar perdido, né? Nesse labirinto. Aí ele diz que o que era prazer ontem, hoje é um ídolo quebrado. Porque aquele que está buscando mudar de verdade já não segue mais aquilo. E, opa, o meu roteiro não é mais esse. O que eu busco não é mais isso. Porque esses ídolos, né, que a gente seguiu, às vezes a gente segue muito ainda, né? Isso só nos leva ao sofrimento. Só ao sofrimento. O que representava a meta a atingir é roteiro errado, que ele deixa ao abandono. O que representava a meta a atingir é roteiro errado, que ele deixa ao abandono. Ele deixa esses prazeres fúteis, né, que não vai agregar nada na sua evolução. Né? Ele acaba abandonando isso e busca uma meta diferente. Uma meta que vai trazer benefícios para ele, porque a gente crê que os benefícios vão vir de uma vez agora, né? Ah, eu fiz o bem hoje, vou receber o bem amanhã. Às vezes não é muitas vezes assim. Talvez o que te planta hoje, a gente vai colher não nessa vida, mas em outras vidas futuras. É por isso que a gente fala, a gente está acostumado a viver muito nos resultados de agora. Né? O resultado não é agora. Como as dores que a gente está sofrendo hoje. Muitas das vezes não foi nessa vida, foi em pretéritos. Né? Mas o nosso débito é tão grande que, na grande maioria das vezes, as nossas barreiras são desta vida mesmo, porque a gente não tem ainda a capacidade de abraçar tudo. A gente não tem esse suporte todo. É por isso que a gente ouve, né? O fardo não é mais pesado que a gente aguenta. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. É porque seus propósitos já são mais elevados, né? Quando o discípulo verdadeiro sente isso, os seus propósitos já são mais elevados. Portanto, atinge uma maior sensibilidade em viver, em lidar com os desafios de existir. Por quê? Ele compreende, já começa a despertar o que é correto. Ele faz o possível para fazer o certo. Mas o que ele recebe em volta só é o contrário do que ele está tentando. É por isso que o Emmanuel trouxe isso aqui. Que a criatura fácil de contentar, mas difícil de agradar. Né? Mas com isso a gente vai aprendendo. Né? A gente vai desenvolvendo, compreendendo e desenvolvendo a indulgência. Né? Saber a empatia, a dificuldade do próximo. Né? Porque hoje a gente está lidando com a dificuldade do próximo, né, que está atingindo a gente. E a gente, né? É muito fácil. A gente aponta demais quando a gente sofre, né? O pisão, a dor. E quando a gente pisou? E quando a gente pisa em alguém, né? Quando a gente fala algo que não é para falar. E uma vez falado, já não volta. Né? Então a gente tem que compreender essas coisas, dessa sensibilidade que o cristão vai desenvolvendo para se deparar com esses causos do dia a dia. Né? A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Isso aqui é muito profundo. Né?
quando você já vai buscando, ele sente mais a presença do Cristo em nós, né? Não mais o Cristo pregado na cruz, não mais o Cristo no crucifixo, lá no céu, não, o Cristo aqui. É só a gente confiar o que ele diz para a gente. O que ele disse para a gente? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei junto deles. A gente confia que ele está aqui. Por que não? Né? Se hoje a gente vê esse desenvolvimento da tecnologia, né? WhatsApp, redes sociais, pessoas postam foto, mandam mensagem. Eu mando mensagem que a pessoa lá do outro lado da Terra, né? Mando mensagem do Japão, qualquer lugar do mundo, chamada de vídeo, é instantâneo. Se a gente tem acesso a essa tecnologia, imagine a tecnologia do Cristo, né? Ele, opa, tem alguém falando de mim lá, tem alguém falando bem, né? Tem uma lâmpadazinha, mesmo que seja uma velhinha, né? A nossa velhinha, tão, aquela velhinha abandonada muitas vezes na nossa dispensa, naquela velhinha sofrida, naquele cotoquinho lá, né? Mesmo que seja uma velhinha no meio da escuridão, já clareia muita coisa. A gente não pode achar que hoje eu estou debruçado do Evangelho, estou buscando, já sou uma lâmpada acesa. Quem somos nós, né? A gente somos candidatos aprendizes do Cristo. É por isso que o Emmanuel fala que é a voz do Mestre. Porque o verdadeiro cristão, quando ele busca, ele sente, ele pensa no Cristo diariamente. Não somente lá na reunião espírita, né? Na igreja, sua igreja católica, na sua igreja protestante, no seu centro de Umbanda. Não. Você sente aquela voz persuasiva. Que segue, confia. Você pode. Serve sem descanso. E servir sem descanso, o Cristo é muito admirado, mas poucos servem. Pouco buscam servir. Porque o Cristo serviu a vida inteira. Se a gente busca ele, a gente tem que começar a se desvencilhar um pouco só do que é bom para a gente. Né? Porque o que é bom para a gente verdadeiramente é ajudar. Porque essa ajuda externa, ela é excelente para a gente. Se é bom para quem está recebendo, imagine o que é bom para a gente, né? Para nós. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. Aqui o Emmanuel diz que quando a alma se converte num estuário maravilhoso, ou seja, estuário é aquele braço de mar que se forma pela saída de um rio, né, a desembocadura, né, de um rio. Quando a alma se converte nisso, né, naquele encontro do rio com o mar, né, onde ela vai alimentar o mar, onde os padecimentos vão ter buscando arrimo, ou seja, buscando apoio, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. Isso é empatia. Você sentir as dores do próximo, né? se compadecer, né? Não deixar de ser aquele ser frio, né? Não, as dores dele tá lá. A gente sabe que as dores podem vir para a gente também. Ela visita porta em porta. Isso aí a gente não pode escapar. Por isso a gente estender na mão alguém, com certeza, quando nós precisarmos, sempre vai ter uma mão estendida para a gente, auxiliando, apoiando. A própria vida física afigura-se-lhe um madeireiro, em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita, crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho
perseverante no bem geral. É gratificante, né? Esse é o maior presente que a gente tem, né? É por isso que Kardec diz que a caridade ela é acessível a qualquer um. Não importa a sua religião, não importa a sua denominação religiosa. Ou se você tem alguma, não importa. Se você é rico, se você é pobre. Se você é feio, se é bonito, não importa. Se você é feio por dentro ou por fora, não importa. Qualquer um pode perseverar no bem. Né? Agir no bem. Semear o bem. Né? Caridade não é só o ato de você. Muitos acham que caridade é só dar o que sobra, né? O que sobra. Isso aqui que sobra, não uso mais, isso aqui eu vou dar para alguém. Estou sendo caridoso. Não é apenas isso. Isso é muito importante, claro, importantíssimo. Mas seguir no bem, né? Perseverar. Onde quer que esteja, né? Não é só ser bom no seu centro religioso. É ser bom em tudo, né? Na rua, na conversa entre amigos, entre familiares. Isso é ser bom. Insatisfeito, embora resignado. Firme na fé, não obstante angustiado. Servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue, estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. É isso que a gente tem que seguir, firme nessa fé. Muitas vezes a gente sente essa solidão, né? Mesmo que ao nosso redor a gente não sente, né, essa vibração de buscar, de estudar, de servir, de aprender, de viver. E isso a gente vai sentindo e vai se tornando resignado. E nem, como diz aqui, né, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões, nem as dificuldades, os embaraços da vida, as dores, que a gente não conhece, pela nossa estrada fora, que a gente vai tocando. Isso não é motivo para a gente abandonar a nossa fé. Isso é um objetivo de seguir mais. Né? Mesmo que sozinho, porque somos seres individuais, né? Não existe ninguém igual a gente. Cada um possui a sua individualidade. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão do Paulo. Esse é o aprendiz que o Cristo constrange. Né? A gente tem que buscar ser esse aprendiz, buscar esse constrangimento. Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Né? É como a gente falou, né? Essa luz que vai desabrochando do ser, ela tem que ser constante para ela ser definitiva. Né? Ela vai se expandindo aos poucos, aí a pessoa vai abraçando de verdade essa mudança de postura, principalmente. Para o mundo será inabitado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. Né? Isso aqui é maravilhoso. Né? É maravilhoso que a gente vê muitos exemplos de amigos, irmãos seguindo, trabalhando, lutando, né, né? E para muitos acham que isso é loucura, vou seguir minha vida, vou perder meu tempo, né? Mas esse tempo a gente doado é como o Emmanuel diz aqui, para Jesus é o vaso das bênçãos, né? É onde ele deposita, né? Deposita essas bênçãos para a gente ajudar quem a gente puder. Aí o Emmanuel vai finalizando dizendo que a flor é uma linda promessa, onde se encontra. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Né? A flor é uma linda promessa, a gente visualiza, a gente aprecia, mas ela não alimenta. É somente o fruto, né? Esse fruto que você pode alimentar. É essa comparação que essa figura aqui que o Emmanuel traz para a gente.
A gente ainda estamos aprendendo a se desenvolver, ser uma flor, né? Para mais para frente, a gente poder ser um fruto que alimente as pessoas de verdade, alimente espiritualmente quem esteja à nossa volta, né? Então, a gente vai finalizando aqui, né, pessoal, que já deu o nosso horário, e a última frase de Emmanuel é trazendo aqui: felizes daqueles que espalham a esperança, né? Mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam, padecem, né, dia após dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Isso aqui é um combustível a mais, né, para todos nós que estamos seguindo a nossa religião, seguindo as verdades. Isso é um estímulo para a gente buscar cada vez mais. Que seguir ele é isso. Então, meus amigos, aqui a gente vai ficando por aqui, né? A gente vai ficando, já deu o nosso horário. Agradecemos, né, quem pôde estar aqui conosco, né? Vou dar um abraço aqui para quem esteve aqui conosco, a Cristina Marinho, grande amiga, a Áurea Seixas, a Antônia Estevão, a Andréa Santos, a Deise Bastos, assistindo de Nova Iguaçu, maravilha. Tiago, me perdoa o sobrenome aqui, Tiago Muniz, perdão, né? E Antônio Estevão, Marta Faria, deixa eu ver mais quem esteve aqui com a gente. Então é isso aqui. Então a gente agradece muito a presença de vocês, né? Espero que tenha contribuído pelo menos um pouquinho para vocês. E esse é o nosso propósito. Se atingir pelo menos uma pessoa, a gente já fica muito feliz, tá? E agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui de novo nessa live aqui com fé, em nome do fé. E feliz por servir cada vez mais o Cristo, em nome desse espiritismo cristão que consola e esclarece para todos nós, seus seguidores. Então, fiquem todos na paz do Cristo, que o Papai do Céu abençoe cada um e que tenhamos uma boa semana, de muita paz, de muito amor no coração e até uma futura oportunidade. Até a próxima.